Então, gente, vamos resolver aqui a questão 7. Acabou que nessa questão o enunciado e a figura ficaram em páginas diferentes, por isso que eu tô aqui nessa gambiarrinha. Vamos lá. Avalie as duas situações apresentadas abaixo, né? Que a gente tem duas situações. Uma com a ação de 2 forças, uma com a ação de 3 forças. Então, vamos lá. Considere que antes da ação das forças, o skate estava em repouso, que sua trajetória é horizontal e retilínea, despreze o atrito, sabendo que aqui ficou faltando força 1, força 2, força 3, aí tá anotadinho, ó. A força 1 tem 5 newtons, força 2, 15 newtons, força 3, 30 newtons, e que a massa do skate mais do garoto são 20 quilogramas. Vou anotar esses dados aqui, importante sempre a gente anotar os dados antes de querer pensar em fórmula, em como vai resolver a questão. Ó, força 1, 5 newtons, força 2, 15 newtons e força 3, 30 newtons. A massa do corpo, 20 quilogramas. Show. Vamos lá resolver essa questão. A letra A, ela nos pede o seguinte: a intensidade, a direção e o sentido da resultante das forças. Vamos lá. Né? Que tem duas situações, a gente vai fazer primeiro de uma situação, depois da outra. Situação 1. Na situação 1, eu tenho duas forças no mesmo sentido. Então, minha força resultante vai ser a soma, né? Como a gente já discutiu na outra questão. A resultante vai ser a força 1 mais a força 2. Então, a força resultante vai ser força 1, 5 newtons, força 2, 15 newtons, força resultante, 20 newtons. Show! Vamos agora para a situação 2. Na situação 2, a gente tem a ação de 3 forças. Só que o que acontece? Aqui a gente sabe que essas duas forças, a força 1 e a força 2, elas somadas dão uma força de 20 newtons nesse sentido aqui, correto? Porque, ó, as duas estão na mesma direção, estão no mesmo sentido, então elas vão formar um vetor de maior intensidade nessa mesma direção e nesse mesmo sentido, beleza? Então, com isso, agora a gente fica com 2 vetores, que, né, agora a gente vai poder saber a resultante mesmo. A gente tem essa força 3 e essa força resultante da 1 e da 2 bem aqui. Só que o que acontece? Eles estão em sentidos contrários, correto? Então, qual vai ser a força resultante? Vai ser um menos o outro. Mas uma coisa que é importante a gente ver antes é que a gente sempre faz o maior valor menos o menor. Então, aqui, qual vai ser a força resultante? A força resultante vai ser o 30 menos o 20. Lembrando que esse 30 é a intensidade do vetor 3 e esse 20 é a intensidade desse vetor que é o resultado da força 2 com a força 1. Então, nessa situação, a força resultante é o quê? 10 newtons. Só que, além disso, a questão pede direção e o sentido. Na situação 1, a direção é o quê? Horizontal. Esqueci de desenhar aqui, né, gente? Mas a resultante vai ser para cá, com 20 newtons. A direção é horizontal. O sentido é para a direita. E a intensidade são os 20 newtons, ok? Aqui, a direção da força, qual vai ser? A direção da força vai ser a direção do vetor de maior intensidade. Aqui, no caso, a força de maior intensidade, ou o vetor de maior intensidade, foi aqui, né? Nessa direção e nesse sentido. Então, minha força resultante vai ser nessa direção e nesse sentido. No final, o que vai estar agindo sobre esse garoto é uma força nessa direção e nesse sentido de 10 newtons. Qual é essa direção? Horizontal. Qual é esse sentido? Para a esquerda.
E qual é a intensidade? 10 newtons. Novamente, cabo de guerra. Se essa força aqui, ela tem uma maior intensidade, está puxando para lá, qual é o lado que vai ganhar? O lado de lá. Aqui foi para a esquerda. Já aqui, as duas forças estão para lá. Então, qual é o lado que vai ganhar? Esse aqui. Show? Beleza, vamos lá. Letra B, ela pergunta qual é a aceleração adquirida pelo skate. Vamos lá. Situação 1. Lembra, gente, que força é massa vezes aceleração. Aqui, a gente calculou a força que está agindo sobre o skate. E a questão nos deu a massa. Então, é só substituir. Na situação 1, qual é a força? 20 newtons. Quem é a massa? 20 kg. A aceleração, eu posso descobrir. Está multiplicando, eu passo para o outro lado dividindo. A aceleração vai ser 20 dividido por 20. Isso aqui vai ser 1 metro por segundo ao quadrado, correto? Lembrando que no Sistema Internacional de Medidas, a massa tem que estar sempre em quilograma. Então, a gente não precisou trocar nada. Mas se aqui tivesse em grama, a gente precisaria passar para quilograma, ok? Na situação 2. Na situação 2, a gente vai seguir o mesmo raciocínio. A única coisa que muda é que agora a força resultante é diferente. Aqui a gente tem que força é massa vezes aceleração, mas na situação 2 a força resultante foi 10. Então vai ser 10, vai ser igual a massa, que é 20 kg, vezes a aceleração. Então a aceleração vai ser 10 dividido por 20. 10 dividido por 20. Isso aqui é a mesma coisa que meio metro por segundo ao quadrado. Aqui estão as acelerações que essa força causou no corpo. Lembrando que uma força resultante diferente de zero sempre gera uma aceleração sobre um corpo. Vamos lá na letra C. A velocidade adquirida pelo skate após 5 segundos do início da ação da força. Novamente, a gente tem que separar as situações, né? Vamos lá. Aqui a gente está num movimento que ele é acelerado. Então, a gente tem que usar aquelas formulazinhas de movimento acelerado. Ele quer saber a velocidade final. Então, a gente vai usar aquela formulazinha, olha, incrível, que é V igual a V0 mais AT. Lá no enunciado, ele falou que o skate, o garotinho em cima do skate, ele partiu do repouso. Então, a velocidade inicial dele era 0. A velocidade final é o que a gente quer saber. Qual foi a aceleração na situação 1? 1 metro por segundo. Então, aqui vai ficar 1 vezes 5, que são os 5 segundos que passou. Então, a gente sabe que a velocidade final dele foi 5 metros por segundo. Por que metros por segundo? A aceleração está em metros por segundo ao quadrado, o tempo também em segundo, então nossa velocidade é em metro por segundo. Na situação 2, a gente vai usar a mesma formuleta, só que o que muda aqui vai ser a aceleração. Parte do repouso, então a velocidade inicial é 0. A velocidade final vai ser a aceleração vezes o tempo. Quem é a aceleração? Meio. Quem é o tempo? 5. Metade de 5 é 2,5. Então, a velocidade final foi 2,5 metro por segundo. Então, gente, esses aqui são os resultados da nossa questão, ó. Aqui, 20 newtons, 10 newtons, as acelerações e as velocidades finais. Então, gente, questão 8. Em um dos filmes do Homem-Aranha, ele consegue parar uma composição de trem. Ó, ele conseguiu parar uma composição de trem em aproximadamente 60 segundos. Considerando que a massa total dos vagões seja de 30 mil quilogramas e que sua velocidade inicial fosse de 72 km por hora, o módulo da força resultante que o herói em questão deveria exercer em seus braços seria de... Vamos lá, aqui já anotei os dados, né? Nos deram tempo 60 segundos, massa 30 mil quilogramas e velocidade inicial de 72 km por hora. Ok, o Homem-Aranha, ele consegue parar o trem, né? Então, a velocidade final do trem é 0 km por hora.
O Homem-Aranha tem muita força, gente. Um negócio de 30.000 quilogramas. Mas ok, eles querem saber qual é a força resultante que o Homem-Aranha deveria exercer com seus braços. Ok, gente. Como que a gente calcula a força? A força, ela é a massa vezes a aceleração. A gente representa com uma setinha em cima, até nas outras questões eu esqueci de colocar, mas a gente representa com essa setinha em cima porque força é uma grandeza vetorial. Então, sempre tem essa setinha em cima. Na questão, nos foi dada a massa, mas a gente não sabe quem é a aceleração. Mas será que a gente consegue descobrir a aceleração? A gente consegue descobrir a aceleração. Porque a gente tem velocidade inicial, velocidade final e tempo. A gente não tem aquela formuletinha que V é igual a V0 mais AT? Então, a gente tem V, tem V0 e tem T. Então, a gente consegue descobrir a aceleração. A velocidade final é 0. A velocidade inicial, olha a unidade de medida de novo. O tempo é 60 segundos. A velocidade é 72 km por hora. Então, essa velocidade a gente tem que passar para metros por segundo, porque o tempo está em segundo. Deixa eu até botar aqui embaixo. 72 km por hora são 20 metros por segundo. Então, a velocidade inicial é 20 metros por segundo. Então, aqui, ó, 20 mais a aceleração vezes o tempo, que é 60. Show! Vamos lá. Letra para um lado, número para o outro. Aqui vai ficar menos 60A é igual a 20. Multiplicando os dois lados por menos 1, né? Porque aqui está negativo. Eu tenho que 60A é igual a 20. Menos 20. E que a aceleração é igual a menos 20 sobre 60. Isso aqui me dá 1/3 metros por segundo ao quadrado. Metros por segundo ao quadrado, por quê? Velocidade está em metro por segundo e o tempo em segundo. Gente, aqui tem um menos, correto? Esse menos, ele está só indicando que o corpo está desacelerando, né? Essa aceleração ela é contrária ao deslocamento, ok? Então, aqui na força, agora a gente tem a massa e tem a aceleração. A massa está em quilogramas, né? Que é o que tem que estar pelo sistema internacional. E para a aceleração, a gente já descobriu o valor também. Então, só substituir. A gente tem que 30.000 vezes menos 1/3. Então, a força resultante vai ser 30.000 dividido por 3, né? Porque vezes 1/3. Isso aqui vai ficar menos 10.000 newtons. Gente, esse menos aqui, ele não indica nada mais, nada menos que é uma força contrária ao movimento, ok? Aqui eu só coloquei esse menos para poder explicar isso para vocês. Quando vocês forem resolver uma questão semelhante a essa, vocês até podem desconsiderar esse sinal, mas no final interpretar que é uma força que está contrária ao deslocamento, por isso do menos. Aqui a resposta seria a letra A, 10.000 newtons. Apenas isso, né? O vagão tá vindo e o Homem-Aranha tem que fazer uma força para lá. Tá ao contrário a esse deslocamento do trem, acho que é trem, metrô. Por isso que tem o menos, só isso, tá, gente? O módulo da força é 10.000 newtons, tá ali na questão A, na letra A. Vamos lá. 9. No Brasil, é obrigatório o uso de cinto de segurança. Numa freada brusca, a tendência do corpo do motorista ou dos passageiros é permanecer em movimento por ressonância, inércia, ação e reação, atrito, gravitação. Esse uso do cinto de segurança é um exemplo que a gente usa muito para a primeira lei de Newton, né? Porque o que acontece? O nosso corpo tem uma coisinha chamada inércia, né? Que a gente já discutiu isso nas aulas, que é uma tendência que o corpo tem a permanecer em equilíbrio. O que é esse equilíbrio? Ou em repouso, ou em velocidade constante. Por isso que quando o carro dá uma freada, a gente tem a tendência a continuar indo para frente. Porque o nosso corpo tem essa dificuldade, tem essa tendência de se opor à velocidade, de opor essa mudança.
essa dificuldade de sair do equilíbrio. Então, o corpo, o motorista ou dos passageiros permanece em movimento por causa da inércia.